Queridos irmãos, estamos no capítulo 8 do Evangelho de São João. A passagem é a continuação daquela que líamos ontem no domingo. A pecadora adúltera, pega em flagrante adultério, que é salva por Jesus do apedrejamento. É interessante que a cena toda se dá no templo de Jerusalém, aonde de madrugada Jesus vai, o povo se reúne, ele começa a ensinar, então se dá a cena, todos se afastam, e quando a mulher vai embora, Jesus continua e diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. São palavras muito fortes se nós consideramos que o capítulo 7 e o capítulo 8 se dão no contexto de duas festas em Israel. A primeira é a festa dos tabernáculos, chamada de Sukkot, em que o povo comemora os 40 anos que passou no deserto. Uma das cerimônias dessa festa é o derramamento da água, para lembrar a água que Deus enviou miraculosamente aos israelitas no meio do deserto. E por isso Jesus diz, naquele contexto: quem tiver sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falava do Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que nele crescem. Portanto, Jesus se apresenta como o doador da água, o novo Moisés que nos transmite a sua vida, na pessoa do Divino Espírito Santo. Ora, aqui no capítulo 8, parecemos nos mover na direção da festa de Hanukkah, que é a chamada festa da dedicação do templo. Uma festa celebrada durante 8 dias, que, portanto, tinha um candelabro característico, um candelabro de 9 braços. Uma vela era acesa por dia, sendo que a vela do centro permanecia sempre acesa. 4 de um lado, 4 de outro, 8 dias, 8 velas em torno da vela maior. Então Jesus diz: eu sou a luz do mundo. É muito interessante porque a pecadora é trazida ao templo. E diante da sentença de Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos se afastam. Portanto, todos abandonam o recinto. Ou seja, o arrependimento sobrenatural. Mas a misericórdia de Deus que nos reconcilia são a verdadeira dedicação do templo. Não do templo qualquer, mas do templo interior da nossa alma, templo, por assim dizer, sumamente representado na humanidade santíssima de Cristo. E por isso ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. A luz em sentido sobrenatural.
A luz, porque assim como ele é gerado do Pai como luz da luz, é ele que nos ilumina para que nós possamos conhecer Deus sobrenaturalmente. Como diz ele, ao Pai ninguém conheceu, a não ser o Filho unigênito, que nolo dá a conhecer. É ele que nos faz conhecer a Deus. É ele que nos faz conhecer o Pai. É a sua humanidade santíssima que nos permite enxergar na penumbra da fé. E por isso diz ele, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue, ou seja, quem me contempla, este abandona as trevas deste mundo e entra na luz da vida sobrenatural que ele comunica à nossa alma. Ora, na sequência, os fariseus dão demonstração de escuridão, de não conhecerem. Os fariseus disseram, o teu testemunho não vale porque estás dando o testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Ou seja, Jesus diz, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei que eternamente eu procedo de Deus Pai, sem jamais me separar dele. Eu e o Pai somos um. Ele me enviou, mas ele está comigo. Ele me enviou, mas ele vem junto comigo, porque o Pai e o Filho são inseparáveis. O Filho é gerado eternamente no seio do Pai. Ensino Patris. Jesus diz, ninguém pode subir ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ou seja, nós precisamos muitas vezes perceber isso. Nós podemos ter uma imaginação muito errada acerca da encarnação. Podemos imaginar que o Filho saiu, por assim dizer, da união com o Pai, deixou o céu e se fez homem, como que abandonando a direita de Deus Pai. Esta imaginação está totalmente equivocada. A encarnação não supõe a separação do Pai e do Filho. De modo algum o Pai e o Filho se separam. O Filho jamais deixou a direita do Pai. Jamais deixou de estar na união com o Pai. O que aconteceu na encarnação é que a humanidade santíssima de Cristo foi assumida pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, a humanidade de Cristo se torna uma espécie de órgão da segunda pessoa da Trindade. A humanidade santíssima de Cristo, portanto, é o instrumento pelo qual a vida da segunda pessoa da Trindade nos é comunicada. Não houve nenhuma separação do Pai e do Filho. Por isso, ao vir até nós, o Filho não se dissocia minimamente do Pai, está, por assim dizer, falando conosco e operando em nós na unidade com Deus Pai. Por isso ele diz, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Justamente porque os dois não se separam. Portanto, o testemunho do Filho é o testemunho do Pai. O Filho não fala por si mesmo.
Ele fala aquilo que ouviu do Pai. Ou seja, ele comunica a nós a vida do Pai. Perguntaram então: onde está o teu Pai? Eles estavam raciocinando em termos carnais. Jesus respondeu: vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desse modo, Nosso Senhor demonstra como aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, não conhecem. Apesar de esbarrarem o tempo todo na Escritura, apesar de oferecerem o tempo todo sacrifícios, eles não conhecem. Que coisa triste uma pessoa passar a vida inteira no templo e não conhecer a Deus. A vida inteira passar oferecendo cerimônias e não conhecer a Deus. Esbarrar o tempo inteiro no Filho e não conhecer a Deus. Não saber quem é o Pai. Quantos são aqueles que comungam e não conhecem a Deus? Recebem os demais sacramentos, não conhecem a Deus. Frequentam a igreja, não conhecem a Deus. Às vezes até trabalham na igreja, mas não conhecem a Deus. Ou seja, passam a vida inteira esbarrando em Deus sem jamais conhecê-lo intimamente. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Nós poderíamos dizer: ninguém o prendeu, ninguém o capturou, ninguém o compreendeu, ninguém o deteve, ninguém o reteve, ninguém o abstraiu, ninguém conseguiu ter acesso a ele. E quantas vezes isso é verdade a nosso respeito? Queridos irmãos, precisamos nos examinar. Porque é muito fácil nós nos enganarmos. O inimigo coloca tantas coisas para nos impedir de conhecer a Deus. Ele nos faz ter experiências extraordinárias que nós pensamos serem divinas e não são. Hoje de manhã eu estava me lembrando de uma música que era muito comum no final dos anos 90, que foi composta por um padre. E ela dizia mais ou menos assim: venha sentir uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. O amor verdadeiro Ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar não sei o que, tal. E dizia que Deus é tudo, Deus é 10. Veja, isso tomou de conta das igrejas, etc. Depois o próprio padre se desviou. Hoje não é mais sacerdote, faz coaching. E se desviou. Por quê? Porque você pode querer ter emoções, sentir coisas, ter sensações, mas isso não é garantia de que você conhece a Deus. Aqueles homens estavam com Deus encarnado bem diante dos seus olhos. E Jesus estava dizendo: vocês não conhecem o Pai, vocês não me conhecem, vocês não sabem quem eu sou, vocês não sabem de onde eu venho, vocês não sabem para onde eu vou, vocês não sabem, vocês não conhecem. E eles estavam bem diante do Filho de Deus encarnado, esbarrando com Ele o tempo inteiro. Que triste alguém passar a vida inteira esbarrando em Cristo sem saber quem Ele é. Porque caiu na armadilha do emocionalismo, do sentimentalismo, na armadilha das sensações humanas, das experiências terrenas, na armadilha do seu próprio ego, da sua própria
sede de realização, na armadilha do brilho das coisas da terra que nos seduzem e nos fascinam, exercem encanto sobre nós. Por isso diz Santiago, falando acerca de Deus Pai: bendito seja Deus, o Pai das luzes, do qual toda dádiva perfeita e todo dom verdadeiro procedem. Por quê? Aquilo que não vem de Deus pode até não ser pecado, mas acaba sendo um ponto de escuridão que nos impede de enxergar a verdadeira luz. É terrível que muitos de nós tenhamos que fazer como Salomão. Salomão era um rei tão cheio de sabedoria, tão cheio de dons. Construiu um templo para Deus e o dedicou. Mas depois o seu coração se desviou para a riqueza, para as suas muitas mulheres. E ele se perverteu, e teve que passar a vida toda cego, para no final, depois de tudo, dizer: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E então enxergar que, apesar de ter enxergado, ele se tornou cego. E como topeira, passou a maior parte da vida dele longe de Deus. E segundo alguns da tradição judaica, até chegou a se condenar, a ser condenado. Queridos irmãos, não brinquemos com a visão. Não enxergar a luz sobrenatural de Jesus Cristo, tal como ela é o maior risco que todos nós corremos. Isso não está no âmbito das sensações, porque nós podemos nos sentir muito bem longe de Cristo, nos sentir assim, humanamente até realizados, humanamente tranquilos. Não é que os homens que estão longe de Deus estão muito perturbados, não. O diabo os deixa em paz. Nós podemos ter sensações extraordinárias. Os homens buscam sensações. Esses dias aqui em São Paulo aconteceu esse festival horroroso, Lollapalooza, uma coisa de pecado, uma coisa de devassidão, de coisas tão horrorosas. Os homens estão em busca de sensações. Me contaram que uma dessas cantoras colocou um dos fãs no palco e tirou as roupas no palco e urinou na cara dele, na frente de todo mundo. E as pessoas gritando: uau, que coisa maravilhosa, achando aquilo um grande ato de libertação. Isso aconteceu. As pessoas chegam a esse ponto. Por que nós não chegaríamos a menos do que isso e nos daríamos por satisfeitos, achando que nós estamos, sabendo o que estamos fazendo, quando na verdade, como topeiras, estamos indo ao encontro das vaidades, da fugacidade dessa terra, quando a nossa alegria verdadeira está na cruz de Cristo, onde está a nossa salvação, a nossa redenção, todo o nosso tesouro. Queridos irmãos, que nada nos engane aqui embaixo. Nada. Nada. Todos os bens são aparentes. Todos. O único bem verdadeiramente substancial e consistente é Deus, é a sua palavra, é Cristo. Ele é a luz.
o resto são trevas.